do Senhor, meus irmãos. É a professora Amélia Lemos quem vos fala. E hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025, no qual nós vamos fazer o comentário da leitura diária referente à lição de número 5, que será ministrada presencialmente no dia 3 de agosto de 2025, lição cujo título é Uma Igreja Cheia de Amor. Nossa leitura diária está na Epístola do Apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E se refere ao amor de Deus derramado nos corações. E diz o seguinte: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Neste contexto, o apóstolo Paulo está fazendo referência a todos os crentes que foram justificados pela fé, que passaram pelo processo de conversão, de regeneração e são considerados justos. Eles passaram, não é? Pela purificação de Jeová. E nesse processo de purificação dos seus pecados, não há mais nenhuma mancha que os condene, porque o sangue de Jesus os lavou. Então não há mais ninguém que olhe para essa pessoa e diga, lá vai um pecador. Ele agora é um justo, ele é um filho de Deus, adotado pelo Senhor, adotado na família de Deus. Então, ele não tem mais culpa. Entre ele e Deus não há mais uma parede de separação, porque é o pecado que nos separa de Deus. Não havendo essa separação, ele tem paz com Deus. E tudo isso é proporcionado pela fé, a esta graça, na qual ele está firme e agora ele se gloria na esperança da glória de Deus. Ele se gloria na tribulação, porque a tribulação produz a paciência. Percebe que é aí que é um traço do caráter de Deus. A paciência, a experiência a esperança. E quando ele tem esperança, ele não tem mais nenhuma incerteza, não há mais confusão, não há mais dúvida, porque o amor de Deus está derramado em seu coração. Veja só, quando ele passa por uma completa transformação na sua vida e o Senhor o mudou completamente, o Espírito Santo que nele habita proporciona a ele que o amor de Deus venha reinar em seu coração. Ou seja, a centelha de Deus, que é o amor, o traço principal de Deus, também é comunicável a ele. Ele começa a amar também. Se Deus ama o homem, ele aprende também a amar o próximo. Não é? Porque o Espírito Santo de Deus, habitando nele, lhe dá condições para que ele ame o próximo. É o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja só, esta ação se dá pelo trabalhar do Espírito Santo. Nenhum homem em condição de pecado
vai aprender a amar verdadeiramente o seu próximo se o amor de Deus não for derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, lá em Colossenses, Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, o amor vincula os crentes, o amor une os crentes, assim como nós vimos lá na igreja primitiva, não é? Os crentes tinham um vínculo muito forte, que era um vínculo em amor. Era um vínculo tão intenso que uma pessoa era capaz de vender a sua propriedade e colocar os bens auferidos a partir da venda da propriedade à disposição da igreja para suprir as necessidades daqueles que precisassem. Então, abandonar o egoísmo em prol do seu próximo só vai ser resultado do amor verdadeiro, que é o amor de Deus, que também é derramado em nosso coração. E isto é um trabalho, vou ter que repetir, do Espírito Santo. Se alguém o fizer, às vezes pode fazer, mas às vezes o faz e propaga. Porque a sua intenção não é verdadeiramente ajudar o próximo, mas ajudar a si mesmo, promover o seu nome. Agora, quando a pessoa o faz para verdadeiramente ajudar o próximo, a mão esquerda não sabe o que ele fez. Porque o propósito dele é, de fato, auxiliar o irmão. Outra questão que nós vemos nas Escrituras é a carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 12, quando Paulo fala do exercício dos dons. O exercício dos dons na igreja deve ser motivado pelo amor. O Espírito Santo é derramado na igreja, mas o amor deve mover o exercício dos dons. E tanto que Paulo disse, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele fala do Espírito Santo, aí daí ele vai dizer, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas é o amor. O amor sempre deve estar em evidência no exercício dos dons, porque o amor vincula, o amor une, o amor faz a igreja trabalhar em consonância com as Escrituras, exercitar os dons de acordo com a vontade de Deus, trabalhar em harmonia, não é? E o Espírito Santo só vai poder atuar de forma correta no ambiente aonde os crentes estiverem vinculados pelo verdadeiro amor. Que este seja o nosso propósito. Porque o amor de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Amém.